versículo 42. 42 diz assim. Só antes de ler, eu quero só trazer para você que Jesus ele está do lado oeste do lago. E aí a multidão vai seguir Jesus. E nesse meio tempo chega Jairo, falando da sua filha que estava ali. Jairo era chefe da sinagoga. E ele diz que para Jesus ir na sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava morrendo. Aqui começa um diálogo. Mas aí nesse diálogo ele é interrompido por uma outra história, que é a história dessa mulher que estava com hemorragia, 12 anos. Eu quero ler com você. Diz assim: porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi para trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia ficar mais escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Muito bem. Essa história acontece dentro de uma outra história. A história da mulher hemorrágica. Dessa mulher que estava com esse fluxo de sangue todo o tempo, saindo durante 12 anos. Ela acontece dentro da história da filha de Jairo, que foi ressuscitada por Jesus. São 2 milagres fantásticos, mas eu quero me ater a esse milagre, exatamente esse milagre dessa mulher hemorrágica. Por que eu quero me ater? Porque é uma história linda que nos traz alguns ensinamentos dentro do tema que nós estamos propondo. Quando o pior momento da vida pode se tornar o melhor. Primeiro, esse texto se encontra nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 narram essa história. Alguns com mais detalhes, outros menos, mas a mesma história. Então isso nos traz, primeiro, uma concepção da importância que tem esse texto para os evangelistas. A importância desse texto. Uma outra questão, essa mulher é hemorrágica durante 12 anos. O que significa uma mulher hemorrágica? Uma mulher que ficava fluindo sangue do seu corpo durante 12 anos. Imagine você, durante 12 anos, esse sangue fluindo de você, saindo de você. E naquela época, alguém que tinha esse problema era considerado uma pessoa imunda, segundo as leis de Moisés. Em Levíticos 15, 25, nos traz essa afirmação, de que mulheres com fluxo de sangue, ela deveria ficar fora, separado das pessoas, porque era considerada imunda, era uma imundícia para o povo. Olha que triste. Mas não era só isso. Uma mulher com fluxo de sangue não somente era imunda, como ela não poderia encostar em ninguém, porque em quem ela encostasse, ela contaminaria. Segundo as leis também de Moisés, no Levítico 5, no versículo 3, nos diz isso. Que ninguém poderia tocar em alguém imunda. E nem ela tocar em outra pessoa. Olha que situação que essa mulher vivia. Olha que situação que essa mulher estava. E ali essa mulher, ela deveria, segundo a lei, ela deveria permanecer confinada e isolada. Levíticos 15, 25 a 33 fala desse assunto. Então aqui está uma mulher que primeiro o Evangelho não traz o nome dela, ele não traz muitos detalhes de quem é essa mulher, apenas traz que ela tinha uma situação, uma doença, algo horrível, que caminhava com ela durante 12 anos. E nesse sentido, essa mulher está vivendo há 12 anos os piores momentos da vida dela. Por quê? Ela era rejeitada pela sociedade na época, era imunda, não podia chegar perto de ninguém,
era afastada de qualquer evento, de qualquer templo religioso, ela não poderia estar em um lugar. Essa mulher está vivendo os piores dias, os piores momentos da sua vida. Durante 12 anos. Não era um momento de um dia, 2 dias. Era um período de 12 anos. Mas essa mulher, as coisas começam a mudar quando ela ouve falar de Jesus. Aí as coisas começam a mudar. Aqueles 12 anos, momentos horríveis, os piores momentos da vida dela, começam a ser mudados quando ela ouve falar sobre Jesus. Quando o pior momento da nossa vida pode se tornar o melhor. Quando, e aqui eu quero deixar 3 ensinamentos para você dentro desse texto. Primeiro, em primeiro lugar, quando paro de olhar para o que me faz sofrer e vejo as possibilidades de recomeço. Quando eu paro de olhar para o que me faz sofrer e vejo as possibilidades de recomeço. Se você prestar atenção, essa mulher, no versículo número 43, diz lá na parte B, além de falar dos anos que ela estava hemorrágica, diz que ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curar. Essa mulher estava tentando sair desse momento ruim da vida dela. Gastou dinheiro, buscou toda a ciência para poder ajudá-la, mas ninguém conseguiu curar. Aqui já demonstra uma mulher que ela não ficava estagnada, parada, olhando para o sofrimento dela, mas ela estava tentando algo para sair desse sofrimento. Ela tentou algumas maneiras, a medicina, como diz o texto, mas não conseguiu. Para qualquer um de nós, talvez, nós poderíamos cair num desespero, talvez. Imagine, quando a medicina tenta todas as maneiras a sua cura de uma doença e não consegue, nós corremos o risco de achar que não tem mais jeito. O diagnóstico aqui é o fim. E essa mulher poderia cair nesse erro de pensar desta maneira. Sim, poderia. E ficar olhando para o sofrimento. E ao mesmo tempo que ela olhava para o sofrimento, ela ia se definhando até a morte. Mas não. Mas o coração dela, me parece, sempre estava buscando um recomeço. Sempre estava buscando algo que pudesse tirar esse sofrimento dela. E quando ela ouve falar de Jesus, ela deposita toda a sua confiança, que foi o que restou. Em termos materiais, a Bíblia diz que ela gastou tudo. Ela não tinha mais coisas materiais para dar, para tentar a cura. O que ela tinha em apenas em mãos? A confiança. Ela depositou a confiança que ela tinha em Cristo. E essa confiança o fez experimentar a transformação do pior momento da vida para o melhor momento da vida dela. Nós temos a tendência, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo agora, me ouvindo, nós temos a tendência de ficarmos mergulhados no sofrimento e não conseguirmos buscar ajuda. Porém, talvez esse momento, este tempo que você está vivendo, seja a hora de olhar para outros lados, olhar para o outro lado do sofrimento e perceber que existe um recomeço. Sim, sim. Essa mulher ela não desistiu. Ela não ficou parada olhando para o sofrimento, mas ela viu uma possibilidade de recomeço quando ela ouviu falar de Jesus. Então, primeira coisa,
para transformar o pior momento que você está vivendo no melhor da sua vida. Pare de olhar para o sofrimento e olhe para as possibilidades de recomeço. Segundo, faça uma avaliação. Porque talvez você não consiga viver esses momentos especiais. Sair desse sofrimento que você está vivendo. Porque talvez os seus questionamentos sejam maiores que a sua fé. Os seus questionamentos, ou os nossos questionamentos, sejam maiores que a nossa fé. Percebam, essa mulher, ela ouve falar, a Bíblia diz que ela ouve falar de Jesus. Ela ouve. Ela talvez não tinha ali nenhuma prova viva, não tinha talvez nada sólido que ela pudesse tocar para perceber que é verdade, que Ele é o Cristo. Apenas ela ouviu falar e ela confiou naquilo. Ela entendeu que ali era a última chance dela. E ela não questionou, ela não buscou provas, ela não ficou dizendo, mas será que? Não, ela simplesmente se derramou na fé. Se derramou na fé. A confiança, ela surgiu naquele momento quando ela ouve falar de Jesus. Ela passou a confiar a partir do momento em que ouviu acerca de Cristo. Quando ela ouviu acerca desse Cristo, ela foi tomada de uma confiança que superou todos os medos. Se ela não tivesse ouvido talvez sobre Cristo, jamais teria confiança. Pois lembre-se que Romanos 10 diz, 10:17, a fé vem pelo quê, gente? Pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Olha que fantástico. Ao ouvir acerca daquele homem, ela foi invadida por uma confiança tal que considerou que se tão somente ela tocasse, a confiança não levou ela a questionar, não levou ela a criar um discurso bonito, uma forma de se apresentar ao mestre, não fez nada disso, simplesmente a confiança dela o fez tocar somente, o toque, só isso bastou. Muitas vezes, o tempo que nós perdemos com nossos questionamentos pode acabar se tornando grandes barreiras para experimentarmos o milagre em nossas vidas. Talvez no momento que estamos vivendo de sofrimento, nós estamos perdendo tempo questionando, tentando achar os porquês, quando na verdade nós precisamos agir com a fé e não questionar, mas confiar em Deus. Confiar em Deus. Terceiro lugar, nós transformamos o pior momento das nossas vidas no melhor quando entendemos que o caminho até Jesus é um caminho sem barreiras, é um caminho sem muros, é um caminho sem obstáculos, é um caminho simples. A confiança em Cristo levou essa mulher a desafiar as suas próprias crendices, as disposições da lei e a religiosidade. Vocês lembram? Essa mulher, ela não poderia estar ali. Ela deveria estar afastada das pessoas, porque ela é imunda. Mas esta confiança a desafiou de tal maneira que ela deixa de lado essas crendices, essas disposições da lei, a religiosidade. Porque essa confiança levou ela até a certeza de que aquele homem que estava ali, o Cristo de Nazaré, poderia sará-la e curá-la daquele mal. Ela entendeu que o caminho até Jesus era um caminho simples. Bastava ela tocar em Jesus, arrancar todas as pedras e os muros que os homens criaram. Porque o caminho até Jesus é muito simples. O caminho até Jesus é algo muito simples. Muitas vezes nós aceitamos leis, crendices que tornam barreiras e nos fazem ficarmos parados, sem crescimento,
e experiências com Jesus. Muitas vezes nós mesmos criamos a religiosidade em nosso coração com crendices e leis, e isso nos torna pessoas inatas, paradas, pessoas que não saem do lugar, pessoas que não experimentam o crescimento através do milagre, através do relacionamento, através dessa caminhada com Jesus. Por quê? Porque talvez o muro da religiosidade esteja maior do que a fé simples em Jesus, de apenas tocá-lo. Portanto, nessa noite, meu irmão e minha irmã, quando o pior momento da vida pode se tornar o melhor? Primeiro, através desse texto, quando eu paro de olhar para o que me faz sofrer e vejo as possibilidades do recomeço, quando a minha fé é maior do que meus questionamentos, e quando entendo que o caminho até Jesus é sem barreiras. Eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo o seguinte para você que está me ouvindo, talvez está refletindo sobre a sua vida agora. O pior momento da vida daquela mulher se tornou o momento mais especial a partir daquele passo de fé que ela deu, ou então a partir daquele toque que ela deu. Porque Jesus diz para ela: minha filha, vá, você está curada. A sua fé te curou. 12 anos de lutas, de momentos horríveis, de rejeição, de baixa autoestima, tudo isso foi jogado para baixo, foi destruído a partir do momento em que o Mestre estava ali ao lado dela. E ela depositou toda a confiança de que aquele homem, o Filho de Deus, o Cristo Messias, se com apenas um toque ela o desse, ela poderia ser curada. E ela fez. E ela fez. Ela transformou 12 anos dos piores momentos da vida dela, agora ali, em apenas um toque, em apenas um passo de fé, numa nova vida. Uma nova vida. Por quê? Porque essa nova vida foi dada por Jesus. Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Jesus sabia que ali existia alguém muito infeliz, muito triste. Jesus também sabia que ao mesmo tempo que tinha ali alguém muito triste e feliz, havia alguém ali com muita fé, com uma fé capaz de atravessar a multidão, uma fé capaz de deixar para trás todas as crendices, leis e religiosidade, uma fé capaz de não questionar nada, apenas entender que só no toque seria curada. Jesus sabia disso, por isso que Jesus para e diz: quem me tocou? Olha que coisa fantástica. Pedro diz algo que faz sentido. Mestre, tem tanta gente apertando o Senhor aqui, como vamos saber? Tantas pessoas tocando Jesus, mas talvez nenhum toque foi tão sincero como o toque dessa mulher. O toque dessa mulher é um toque sincero de fé. Um toque que deixa de lado o sofrimento por um momento, que deixa de lado o pior momento da vida, porque sabe que é somente ali, é somente naquele homem, no Cristo que está ali na frente dela, é somente ali que ela pode ter um novo recomeço. Então ela joga todas as suas fichas naquele momento. Ela é a única coisa que ela tem naquele momento, porque ela não tem mais bens materiais, não tem, porque ela gastou tudo. Não tem mais dignidade, porque ela é rejeitada, ela é imunda. O natural, o passo natural da vida dela seria a morte. Mas o passo de Deus para a vida dela seria a cura através da fé em Jesus Cristo. Deixa eu te perguntar uma coisa.
você que está me ouvindo, em qualquer lugar desse Brasil. Quais são as multidões que estão te impedindo de ir até Jesus? Aquelas multidões não foi pare para a fé daquela mulher, para a expectativa que ela tinha no coração, para a confiança que ela tinha no coração de que, não, se eu for tocar nesse homem eu serei curada, porque ele é o Filho de Deus. E às vezes nós, por muito pouco, nós abandonamos Jesus, nós abandonamos Deus, nós abandonamos a fé por muito pouco, por muito pouco. Ou talvez você até já tenha recebido a cura que você está procurando, porém está faltando a responsabilidade de se jogar aos pés de Cristo. Olha que interessante, essa mulher, ela queria o que? A cura, não era? E quando ela tocou, a Bíblia diz que ela foi curada. O que ela poderia fazer então? Sair e dizer, poxa, fui curada, amém, ir embora para sua casa, viver a sua vida. Ninguém ia saber quem tocou mesmo. Mas a Bíblia diz que não. Jesus olha e fica procurando. E ela ali olhando para Jesus, ela se joga aos pés de Jesus. Isso é, ela se joga aceitando, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. Olha que fantástico isso, gente. E muitas vezes nós vamos até Deus. Deus nos dá a bênção. Deus nos dá um milagre, sim, nossa, porque Deus é um Deus que ouve seus filhos, sim. Mas nós nos esquecemos da responsabilidade que nós temos. Nós não queremos a responsabilidade. Nós só queremos muitas vezes a bênção. E essa mulher nos ensina que o melhor momento da vida dela para ser completo não era somente a cura, mas era reconhecer que ali estava o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E para nós e para a sua vida ser completa, meu irmão e minha irmã, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Aleluia. Sem isso, nossa vida sempre será incompleta. Não existe. Não existe. Uma outra pergunta para encerrar. Qual o momento da sua vida hoje? Qual o momento da sua vida hoje? Você poderia dizer que o momento da sua vida hoje é o pior de todos? Ou é um dos piores? Ou talvez não seja ainda, mas está caminhando para ser? Eu não sei, eu não conheço você talvez, mas você sabe. E Deus sabe. Deixa eu te fazer um convite nessa noite. O mesmo convite que essa mulher percebeu quando Jesus apareceu no caminho dela. É o mesmo convite que hoje eu e você precisamos perceber. Vamos até Jesus. Basta apenas um toque, um passo de fé. Apenas isso. Não importa a multidão, as falas, aquilo que estão dizendo para nós. Não importa isso. Não importa as leis. Não importa o que você deixou de fazer ou o que você fez. Não importa. O que importa é você derramar sua confiança, entendendo que somente ali, frente a frente com o Messias, com o Cristo, você pode tornar, sim, o pior momento da sua vida no melhor momento da sua história. Por quê? Porque Cristo está ali. Porque Cristo estará ali para te ensinar a viver esta vida. Você está atento a isso? Está com o coração cheio de fé? Como é que está o seu coração nessa noite? Quero orar com você. Eu espero que aonde chegue essa mensagem, seja você que está assistindo agora a nossa live aqui ao vivo, ou você que vai assistir depois, está assistindo já um outro dia, em outra sala de vídeo aberta por alguém. Eu quero falar para você o seguinte: não importa o que você está vivendo, seja uma hemorragia de 12 anos,
ou seja uma preocupação por causa da crise econômica ou do coronavírus, não importa. Não importa o que você está passando, mas basta você dar um passo de fé para que Jesus te traga paz, para que Jesus te traga dignidade, para que Jesus te traga uma nova vida, um novo recomeço. Jesus fez isso. Ele provou isso na cruz, quando Ele morre por você. Ele morreu por você, por mim. E essa morte nos dá a chance de nós deixarmos para trás tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque no terceiro dia, Jesus ele ressurge, Ele vence a morte. E isso nos traz a fé de que assim como nós morremos com Cristo no primeiro dia, na sexta-feira, no domingo, o terceiro dia, nós também ressuscitamos com Ele como um novo homem, uma nova mulher. Agora o passado ficou para trás. Eu sou um novo homem que aprendo diariamente com Jesus. E é esse o Evangelho. É isso que Deus quer da minha e da sua vida. Então não tenha medo. Não tenha preocupação. Não fique preocupado com o que vão achar de você ou não, se você falar que você crê em Jesus Cristo. Não! Se aquela mulher tivesse algum receio, ela nunca estaria, talvez, nunca teria experimentado essa nova vida. Pense nisso. Não tenha preocupação. Não fique preocupado. Pense nisso, em nome de Jesus.